Quinta-feira, cadê os vídeos? Gente, eu estou passando por alguns problemas. Espero que o pessoal me compreenda. Tipo, infelizmente eu não sou o youtuber de carteirinha. Infelizmente eu não tenho uma casa inteira só para mim. Não sou eu que pago meu IPTU, conta de água, conta de luz, etc. Se eu fizesse sozinho, aí vocês tinham 7 vídeos ou mais todos os dias, né? Mas não, né? Eu queria fazer um vídeo um pouquinho bombástico. Eu nunca revelei essa informação na internet desde que eu estou nela, desde 1997. Mas o que acontece é o seguinte. Faleceu em São Paulo o dramaturgo Naum Alves de Souza. Ele é conhecido principalmente por duas coisas. Primeiro, porque ele confeccionou o elenco, os bonecos, do programa Vila Sésamo dos anos 70. Isto é, não é aquele que alguns viram lá na TV Cultura. Não, é muito mais tempo atrás que tinha o, como é que é? Armando Bogos, Araci Balabanian, coisa e tal. Inclusive, uma das principais atrações do Vila Sésamo é o Garibaldo. E o Garibaldo agora faz parte do Museu da TV, que fica lá em São Bernardo do Campo. Um dia que, inclusive, eu gostaria de estar lá, sem câmera mesmo, porque, sinceramente, um salve aí para essa associação dos pioneiros da TV brasileira, porque isso também é uma das grandes fontes de inspiração para Salt Cover. Bom, e o Naum Alves de Souza é conhecido principalmente por outra coisa, uma peça de teatro de 1981, chamada A Aurora da Minha Vida, uma peça totalmente passada em um colégio. O que acontece é o seguinte, no ano de 1989, a gente teve aula de teatro no colégio onde eu estudava. Uma volta dessa atividade que já havia acontecido alguns anos antes. Inclusive foi por conta disso que eu até subi ao palco em uma peça bastante interessante que se passava em um hospital e tinha uns truques bem interessantes que o autor da peça escreveu umas piadas para os adultos darem risada, né? Uma sacada interessante, porque o público daquela peça justamente eram os pais de todos os alunos, né? Bom, aí o que acontece? Nesse ano de 1989, o professor de teatro que a gente teve na ocasião, ele trouxe para a gente fazer uma leitura em sala de aula, o texto dessa peça A Aurora da Minha Vida. E para minha surpresa, eu descubro que eu estava estudando na mesmíssima escola onde estudou o senhor Naum Alves de Souza. Por que eu digo isso? Bom, um pequenino spoiler de A Aurora da Minha Vida é o seguinte. Tem um professor de música que está ensinando os alunos, a cantarem o hino nacional a 4 vozes. Acontece que isso não é permitido pela legislação brasileira. E aí entra o diretor do colégio e demite o cara no lance. A bomba é o seguinte. Em 1987, a gente estava tendo aula de... Eu não me lembro se era inglês ou coisa e tal, e eu não me recordo exatamente o que aconteceu. Eu só sei que aconteceu a mesma coisa com o diretor que inspirou essa peça. Ele demitiu um professor na lata. A gente ficou sem aula, uns 20 minutos lá. Eu até gostaria de me lembrar por que aconteceu isso, porque, puxa vida, gente, qual que é o valor de um professor para uma escola para que, sei lá, algo possa provocar isso, né? Expulsar aluno, tá, vai, mas professor, gente. Bom, enfim, quem diria, né? Ou seja, eu tenho uns 6 graus de separação aí com o Naum Alves de Souza. Esse colégio não existe mais. Esse colégio se chama Escola Luiz Antônio Machado, também era conhecido como Vocacional. Ficava na Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, na frente da Alameda Sarutaiá, nos Jardins. Hoje é um prédio de apartamentos duplex. Estou falando tudo isso com muito medo no coração. A minha trajetória na internet sempre foi tranquila. Desde 97 eu tenho conhecido pessoas totalmente novas que eu nunca vi antes. Nossa, que pleonasmo. E aí, e é curioso, eu nunca mais encontrei pessoas que fizeram parte da minha vida, positiva ou negativamente.
Inclusive, até sei o nome completo de alguns deles, por causa que eu tive que fazer documentos de... era uma prova de administração, que era como é que contrato social de empresa, exatamente. Aí eu guardei os nomes até de alguns deles, principalmente que eu escrevia pra caramba dos meus cadernos, né? Talvez pudesse até ter procurado eles no Google, mas nunca tive vontade para isso, sei lá, isso poderia reabrir velhas feridas, não sei o quê. E espero que este vídeo não faça o mesmo. Mas, sabe, essa história do Naum Alves de Souza realmente era impressionante, principalmente por causa do seguinte: eu, lendo a peça, eu não sabia que a peça era tão recente assim, 81, achava que era de muitos anos antes. Foi escrita muitos anos antes, mas provavelmente, quando o Naum estudou no nosso colégio, Luiz Antônio Machado, eu acho que ele talvez nem tivesse esse nome ainda. Talvez fosse em outro lugar. Era a informação que a gente tinha, o colégio já funcionou em outro lugar, lá na Zona Oeste, Alameda Olga, coisa e tal. Lembrei. Eu falei que eu nunca mais vi ninguém do colégio na minha frente, na minha vida. Errei. Uma vez eu vi a diretora desse colégio, que era a braço direito do... Eu acho que o pessoal vai me dar uma surra se eu chamar ele assim, mas o poderoso chefão, digamos assim, é porque o diretor desse colégio é uma pessoa que eu até fico... Hoje eu fico meio arrependido de não ter trocado umas ideias mais com ele, sei lá. Ele chamava-se Aldo Perratini, não sei, acho que era Perracini, era o que eu sempre ouvia. Os filhos dele também participavam da administração do colégio. Ele chegou a se candidatar a deputado estadual nos anos 80, aliás, 1990, então. Era um educador italiano de nascimento, né? E eu, sinceramente, eu nunca tinha notado isso, porque o português dele era de nível superior. Uma vez a gente precisou ler uma apostila escrita por ele, e eu vi naquela página que ele escreveu, que descrevia o método de ensino que ele adotava no seu colégio, eu vi umas 5 palavras que eu nunca tinha visto antes na minha vida. Então o cara não era pouca coisa, não. Muito provavelmente ele deveria ser membro do Círculo Italiano, já que ele assim o era, né? Em 1993 eu saí desse colégio porque acabou, né? Era o 3º colegial, o último ano do 2º grau. Juro que vocês, eu não estou emocionado não, eu estou suando por causa de alguns problemas de saúde. Mas em 93 o pessoal tocou no serviço de som da escola a música Amigos para Siempre, aquela lá das Olimpíadas de Barcelona. E olha, esse diretor me abraçou como se eu tivesse sido o melhor aluno de todos os tempos. Eu não era, mas... é uma coisa que eu me lembro até hoje. Então, nossa, que viagem, rapaz. Mas eu precisava gravar vídeo, eu precisava falar sobre essas coisas. Se o pessoal daquela época vai tudo aparecer de novo, fala, peraí, esse barbudo Igor C. Barros é aquele Igor lá do Oclinhos, os dentinhos assim, isso aqui? O Juruna? Me chamavam de Juruna, eu tinha um cabelo que futuramente seria respeitado, cabelo meio emo, sei lá. Obrigado a todos pela audiência e pela paciência. Espero fazer mais vídeos em breve. Eu não estou aguentando mais essa situação. Eu estou com alguns pequenos problemas de saúde, espero resolver eles logo. Por isso que eu estou suando aqui na frente das câmeras. Obrigado a todos e valeu.